que rola muito nos filmes a barraca do beijo. Se você disse beijo, então acertou. Mas também tem outras pegações, com gente terminando, gente voltando, gente perdendo o bebê e outros Vs também. Ai meu Deus, é relacionamento que não acaba mais. Por isso resolvi fazer um mapa da pegação bem fofinho, pra gente entender exatamente como que geral se envolveu nesses filmes. Perder o bebê é o evento da vida de qualquer adolescente. Mas para Ellie foi marcante por alguns motivos errados, tipo esse, ou esse aqui. Perder o bebê pode ser mais difícil do que parece. Você tem que encontrar a pessoa certa, sabe? E por certa quero dizer, o tanquinho perfeito para lavar todas as suas roupas. Mas é claro que o tanquinho não vai simplesmente estar desocupado te esperando, né? Aliás, fontes afirmam que esse aí já pegou tipo 95% das garotas da escola. E fora dela também. Mas enfim, voltando pra Ellie. Já perceberam que normalmente quem você quer que te note é justo quem não te nota? E os idiotas que você quer ignorar bem, são idiotas. Bom, todos os garotos só têm olhos pras populares. Claro que a Ellie não tá no grupinho das famosas do colégio, mas, sinceramente, nem precisa. E nessa correria pra beijar na boca, ela acaba até perdoando sem noção do Tuppen e dando uma chance pra ele se redimir. Miga, vem cá, você quer mesmo sair com esse moço? Tá bom que ele tem uns pernão e um porte físico mais compatível com um tipo de Tarzan moderno do que de um garoto de 16 anos, mas não tô nem aí. Até porque essas belas pernocas não servem nem pra levar o bonito ao encontro marcado. Mas há males que vem pra bem. A bota do Tuppen revela que aquele tanquinho cobiçado do Noah, além de estar desocupado, tá afim da nossa Cristalzinho. Por mais tentador que seja, Ellie tá ligada com quem tá se envolvendo e não dá brecha pro perigo. Até porque o Noah, tanquinho de ouro, faz questão de deixar seus pegas bem à vista. Boy lixo típico. Sabe aquele ditado "é só pisar que gruda"? Funcionou perfeitamente com o Noah. Depois que a Ellie ignora o convite dele, Noah vira um poço de fofura e cuida da Ellie na festa. E acorda ela de toalha e rola com ela no chão. Até aí, tudo normal. Não é nenhuma fantasia de princesa, mas rolou um clima que deu até pra sentir. E Ellie sentiu muito bem, viu? Enquanto sua saga pra perder o bebê estagnou, Ellie dá aquele empurrãozinho pro Lee. Mas tem coisa que só a magia da barraca do beijo resolve mesmo. Deu tão certo que até rolou um after. Ainda bem que nesse filme não tem doença do beijo que nem em Boca a Boca, porque a barraca do beijo fez geral se pegar. Teve de tudo, até popular distribuindo beijo a rodo. E Ollie fez de cada selinho uma baita comemoração. Até o pernudo do Tuppen beijou uma boquinha. E claro que o moço do anuário não ia perder a oportunidade de registrar esse momento. Alguns perderam o bebê na brincadeira. Tá, mas e a Ellie? E o Noah? Tchananã, ô barraquinha abençoada, viu? Tira qualquer um da seca. Mas tem pegação que merece um beijo mais romântico, né? Que tal na chuva? E que tal uma declaração de mexer com o coração de qualquer uma? Ai, eu chipo demais. Eu posso te falar uma coisa? Você é a única garota que não fica em cima de mim. E isso tá me deixando louco. É uma das coisas que eu gosto em você. Você é doce, mas não tem medo de chamar minha atenção. E eu pensando que era só a chata da melhor amiga do seu irmão. Bom, você é isso também. Olha, eu não sei o que tudo isso quer dizer. Eu gosto de estar com você. Me parece certo. A beleza, o beijo, a chuva, parece coisa de filme. Quer dizer, é um filme.
Noah só tem um problema. Ele é irmão do melhor amigo da Ellie. Como qualquer casal, eles têm seus altos e baixos, sabe? Às vezes é bem baixo. Tipo, ninguém deve tratar seu crush assim. Ou qualquer pessoa. Mas às vezes também é bem alto. Literalmente no topo da montanha. E é nesse cenário romântico que a gente vê uma das vistas mais bonitas do filme. Tô falando das luzes da cidade, tá? Nada como acordar ao ar livre com o mozão. Mas não são só esses dois que aproveitaram a barraca do beijo ao máximo. Lee também sai de lá com uma namorada. E o que começa na barraca do beijo, termina na barraca do beijo. Não falei que terminava feliz. Eu quero ir embora. Ellie. Mas no final dá tudo certo. Até o segurança ficou feliz, olha que fofo. Eu mesma fiquei tão feliz que continuei a saga. E assim, eu sei que ninguém é perfeito, mas o Marco é. Não resisti e acabei shippando ele com a Ellie na continuação. Mas pera, antes de te contar isso, deixa eu te mostrar como tudo aconteceu. E olha só se não é o Lee chamando a atenção das gatinhas. Afinal, beleza é genético na família Flynn. Mas ele continuava firme e forte com a Rachel. Até que não continuou mais, por ciúmes. Eita, bichinho devastador de relacionamentos, né? Já pro lado da Ellie, boatos rolando de que Ellie e Noah terminaram. Apesar de não ser verdade, namorar não deixou a Ellie cega. O lance com o Marco é que ele não é só um corpo bonito. As OMGs tinham razão. Olha, gosto mais do que lasanha. É gostoso. Será que dá pra lavar jeans nesse tanquinho? Fala mais. Não. Uma passagem de primeira classe pro pecado. Ele é um sarado que canta e que toca violão, que diverte a galera. Ai, Marco, entendeu porque eu shippei? Marco é só um colírio pros olhos. Amor mesmo é de Ellie e Noah. Ou será que não? Ellie não tá afim de brigar por macho, não. Quer pra você, Chloe? Pode ficar. Até porque opção aqui não falta. Oi, Marco. Voltamos. Ah, não dá esse sorrisinho pra mim que eu gamo. E como o Diário de uma Paixão ensinou, romances que começam em uma roda gigante são dignos de ser shippados pra sempre. Jogo baixo, hein, Marco? Não dá pra se segurar em alguém. Porque quanto mais forte você segura, mais a pessoa quer escapar. Tudo que dá pra fazer é amá-la e garantir que ela saiba que você nunca vai escapar. Jesus, alguém me abana. Já subiu um friozinho na barriga aqui, shippando forte pra esse beijo acontecer. Ah, tá. Quem sabe as fofoqueiras têm razão. Mas eu sei que vocês vieram aqui pra ver pegação. Então vou te mostrar que nem só a Ellie tá que tá na paquera. O Ollie também tá descobrindo novas atrações. E o Noah não ficou parado, não. Mas eu quero saber do Marco e da Ellie. Os dois se divertem muito, têm flashbacks românticos e momentos fofos de nervosismo. Que dupla! E finalmente, o beijo tão esperado. Esse teve direito a coreografia, explosões e tudo. Arrepiou até a nuca, né? Chegamos na pegação, amados. Agora os beijos estão liberados. Volta geral a se pegar, incluindo o maior geek do colégio. E ainda esse beijo tão sincero que nem precisou de venda. Só amor. Não é que a barraca do beijo, além de promover pegação, ainda ajuda os crushes a ficarem juntinhos? Nada como a pressão de estar no palco cara a cara com o boy pra fazer você confessar seus sentimentos. E também fazer você perceber que ele não é o cara pra você. Esse cara sempre foi o Noah. Óbvio, né? Mas não é você. Eu não queria mesmo magoar você. Shippei o Marco, mas no fundo sempre soube que o Noah é amor. Depois de tantos altos e baixos, ele até se rende à motoquinha do Noah. Com um ventinho na cara, um beijinho na bochecha, uma paisagem dessas, acho que é seguro dizer que os dois vão ficar juntos pra sempre, né? Quer dizer, eu meio que fiz uma coisinha e convoquei a barraca do beijo 3. E vocês viram o que acontece na barraca, né? Pegação, pegação e pegação. Do jeitinho que eu gosto.